Bom dia, vereador. Bom dia, Eduardo. Bom dia aos ouvintes e internautas do Clique Camaquã nessa manhã de quarta-feira. Ficar aí, nós tivemos 2 quartas ausentes, 2 quartas aí, uma delas também estive em viagem. Nós tivemos aí uma viagem de uma conferência da Convenção Batista Pioneira, a igreja que eu pertenço. Então nós tivemos aí no feriadão de Corpus Christi uma conferência em Blumenau. Foram 4 dias de conferência, onde reuniu quase 2.000 pessoas, principalmente jovens, né, de toda a região sul, aí, incluindo Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, e aí pega Espírito Santo, que é da metade sul do Brasil, né? Então nós tivemos ali nesta conferência. E na quarta-feira passada, realmente eu tive um problema muito sério de dor de cabeça. Me acordei já com uma dor de cabeça muito forte, mal conseguia levantar a cabeça do travesseiro, que me impossibilitou naquela manhã de estar, inclusive, saindo de casa. Então não pude estar participando nessas 2 quartas-feiras devido a essas questões. Muito bem. Bom, sessão da Câmara, assuntos polêmicos? A sessão da Câmara teve, destacar aqui a tramitação do PLC 3, é um projeto de lei complementar. É mais um dos projetos que visa tirar, sugar, extirpar direitos dos servidores públicos do município de Camaquã. Esse projeto ele entrou em primeira discussão. Nenhum vereador discutiu esse projeto, eu fui o único vereador a discutir o projeto, manifestando de forma contrária. Esse projeto ele propõe a retirada do adicional de 15% quando o servidor público completa 15 anos de carreira, e a retirada ali da incorporação também do adicional de 10% quando o servidor de carreira completa 25 anos de carreira. A proposta do governo, com alguns ajustes do que era no início, que ele era ainda até pior, mas a proposta, então, que está em pauta para ser votado, ela traz ali, então, que os servidores públicos do município de Camaquã deixarão de incorporar estas gratificações de 15 anos e de 25 anos. O que isso quer dizer? Ele vai receber o adicional de 15 anos, vai receber o adicional de 25 anos, mas quando se aposentar, ele deixa de receber. Ele perde este valor no seu salário. Esta é a proposta do governo. Claro que quem já adquiriu os seus 15 anos, seus 25 anos, esses têm, por lei, garantido, o direito adquirido. Também aqueles que tiverem até a aprovação da lei 7 anos e meio, poderão, então, ainda incorporar o adicional de 15 anos. Quem tem menos de 7 anos e meio não incorporará nenhum dos dois. E o adicional de 25 anos, quem incorporou, incorporou. Quem não tem o adicional de 25 anos, não mais levará para a sua aposentadoria. Vai receber, mas não leva para a aposentadoria. Esta é a proposta que foi apresentada pelo Poder Executivo, a qual nós nos posicionamos contrário. E aqui vou dizer, quero aqui também trazer a luz, a transparência, a clareza de um dado que tem sido distorcido. Em algumas reuniões foi apresentada, e eu assisti uma dessas, por ser servidor também, foi dito que, não, adicional tu leva, tu pode levar. Se tu vinha dizendo que podia levar, se tu vai lá, se ir no departamento pessoal e dizer que tu quer contribuir sobre esse valor, pode levar. Não é verdade. Não é verdade. Quando o servidor pergunta se ele pode, se ele leva o valor como um todo, se ele vai incorporar. Não, isso não é verdade.
O que vai acontecer é que, como esta é uma verba que não vai ser mais incorporada, então, perante a uma outra legislação, tu vai no departamento pessoal e tu vai dizer, eu quero contribuir sobre esse percentual, e ele pode, então, ir para a tua média salarial. Ele vai fazer cálculo para a tua média. Tu não vai levar os 15% ou os 10% quando se aposentar, se tu optar por contribuir. Tu vai considerar este valor para a tua média salarial nos teus 30, 40 anos de contribuição. Então, vai pegar aquele valor e vai dividir por todo esse período. Se contribuiu por 10 anos, vai pegar o valor, vai botar lá na média, mas no final do ano vai dividir por 40, se tu contribuiu sobre 40. Então, essa é a conta. Então, vai para a média. E dependendo do valor que é o salário do servidor, não vai compensar. Porque uma técnica aí me diz que quem ganha aí 2.600 aprovando essa nova regra que está em discussão na Câmara aí, deve ser votado, já foi feita a primeira discussão, deve ser votado aí nos próximos dias, que é o projeto da reforma do FAPES, sendo aprovado, quem ganha aí 2.500, 2.600 vai se aposentar com salário mínimo. E se vai se aposentar com salário mínimo, qual é a diferença de contribuir para a média quem vai se aposentar com salário mínimo? Ou até com menos que o salário mínimo. Como a lei diz que ninguém pode se aposentar com menos que o mínimo, vai ficar com o mínimo. Então, talvez, para quem ganha menos aí, talvez nem compense contribuir sobre o adicional de 15 anos e 25 anos. Então, existe aí uma distorção dos fatos que nós possamos dizer que não é verdade. O governo vem dizendo que o cara vai poder ir ali dizer que vai contribuir e vai levar. Não, não vai levar, não, senhor. Quem diz isso está faltando com a verdade. Tá? Não leva. Conta para a média. Contar para a média é diferente de levar para a aposentadoria. São duas coisas muito distintas. Muito bem. 8h59, 8 horas e 59 minutos. E no espaço aí de explicações pessoais, o que o senhor abordou? Eu, nessa última sessão, não utilizei meu espaço de explicação pessoal, tinha algumas demandas do gabinete, optei, então, por seguir trabalhando ali, concluindo ali, revisão de uns textos que estavam ainda em adequações. A gente vem apresentamos algumas emendas da Comissão de Orçamento ao projeto de reforma do FAPES, e tinha 2 textos ali que estavam complicados, que teve, na hora de ser encaminhado, foi averiguado uma inconsistência num texto e que estaria dando uma emenda extremamente equivocada, e o texto precisava passar por readequação, e para que tivesse agilidade, então, me retirei para que a gente pudesse concluir esse texto ainda naquela noite e deixar aberto, que inclusive está aberto ainda, aguardando uma assinatura para poder a emenda entrar, que é uma das emendas, e posso dizer aqui, estamos aguardando aí as assinaturas suficientes para poder, como o projeto já passou pela primeira discussão, porque tem ali, Eduardo, no projeto esse do FAPES, que o servidor até 3.600, ele vai contribuir com 14%. O valor que ultrapassar os 3.600 pela proposta do governo, ele vai contribuir para o fundo de aposentadoria com 17%. O aposentado vai passar a pagar para o fundo. Ele vai ter que começar a contribuir. Até 3.600 ele vai ficar isento, mas o que ele receber de 3.600 para cima, ele vai também contribuir com 17%. Mas o que acontece, o que nós percebemos, que algumas pessoas nos chamaram a atenção e que realmente tinham razão, alguns servidores, inclusive. Qual é a regra de reajuste do valor de 3.600? Não tem regra de reajuste dos 3.600 no projeto de lei. Ou seja, se não for colocado uma regra, uma forma deste reajuste, o que vai acontecer? O mesmo que acontece com o imposto de renda. Tu congela os 3.600 e daqui a pouco está o valor do salário mínimo. Então precisa ter um regramento, ou nós vamos fazer com este item o mesmo que se faz com o imposto de renda nos dias atuais e que todo mundo briga. Vai depender de todo ano ter uma lei que altere este valor. Então não há necessidade disso se nós termos na própria lei um dispositivo automático.
E qual é a proposta, então, de dispositivo que nós montamos e estamos aguardando as assinaturas para conseguir concluir? Seria a nossa última emenda apresentada. De que o mesmo valor do reajuste do salário dos servidores seja colocado nessa isenção de 3.600. Digamos que deu 10% de reajuste para o servidor. Que esse valor de 3.600 também tem os mesmos 10%. Porque senão tu ganha um aumento de salário e vai aumentar a contribuição. Isso prejudica o servidor e prejudica o próprio fundo. Então tem que ter uma forma, ou terão regras diferentes depois. Não, tem que ter uma regra ali que tu não precisa ficar mudando todo ano. Então essa é a nossa proposta, né, essa era uma das emendas da qual fiquei ali revisando à noite, porque precisava de uma revisão do texto, e como ele ficou, nos chamaram a atenção, ele podia, inclusive, permitir lá que aumentasse o próprio índice percentual de desconto, que não poderia, né? Então nós temos que atingir apenas o valor fixo. Esta é uma das emendas, então, ali propostas aí através da Comissão de Orçamento, que nós entendemos extremamente necessário para que se tenha um equilíbrio dessas contas aí, inclusive para que o servidor tenha esta segurança, né? Senão, quando vê, tu está contribuindo muito mais ainda do que está proposto na lei. Qual é a previsão para término, né, desse alinhamento aí desse projeto? Olha, ele está nos últimos dias, né? Ele deve ser votado ainda esse mês. Houve uma convocação de uma sessão extraordinária para amanhã. As emendas e o projeto ele está na convocação. Aguardamos aí até o final da tarde a ordem do dia, que é o que determina o que vai ser nessa sessão extraordinária de amanhã às 16h30, que está prevista, mas a confirmação oficial sai ainda no final da tarde, porque precisa sair a ordem do dia, com pelo menos 24 horas. Se porventura tivermos as assinaturas dessas emendas, o projeto ele não poderá ser discutido e votado nesta sessão. As emendas aí entrarão segunda-feira para leitura e provavelmente o governo deve chamar uma extraordinária, o presidente da Câmara, né, na próxima quinta-feira, e se ele chamar a extraordinária, eu creio que aí na próxima quinta-feira seja votado. A intenção está na pauta para ser votado segunda-feira. Se não entrar nenhuma emenda, a votação acontece amanhã. Se tivermos as assinaturas e essa emenda entrar, será votado na próxima semana. Da minha parte, eram as emendas que nós tínhamos, e realmente essa última emenda aí foi por questão do texto mesmo e de uma adequação que era necessária, ou ela estaria errada, e seria muito pior, porque ela seria errada, a CCJ faria a leitura, perceberia o erro, teria que devolver e viraria muito mais tempo. Então, nós estamos trabalhando com seriedade, apresentando as emendas às quais nós tínhamos nos comprometido, e dentro do prazo que eu disse sempre desde o início, que até o dia 21 eu teria tudo concluído o que eu teria que fazer, inclusive com as emendas que tínhamos propostas. Esta foi a data, inclusive, que nós tínhamos solicitado, que o Executivo não nos deu, acabou que a gente teve que apresentar as emendas dentro do projeto. Não é que ninguém está tentando trancar nenhum projeto, mas nós temos o direito e o dever de apresentar as emendas necessárias. O que acontece é que algumas pessoas dentro da Câmara de Vereadores tentaram acelerar e burlar para que não entrassem emendas e impedir a apresentação de emendas. Mas nós estamos apresentando as emendas e não vamos deixar de apresentá-las por alguns discursos distorcidos de pessoas que são subservientes, que são pau-mandado, que mais servem como cachorrinho que busca o osso que o chefe ou que o dono manda buscar. Esse tipo de pessoa eu não sou e não serei. Professor Clayton Silva, vereador aqui de Camaquã, participando aqui do nosso Bom Dia. Mais algum tema que o senhor gostaria de destacar? Não, seria isso. Obrigado pela participação aqui, espaço sempre aberto, e até quarta-feira que vem.
Até quarta-feira que vem. 9:06, rápido intervalo e já voltamos aí com mais informação. Não saia daí.